Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos responder alguns comentários que foram colocados no canal em alguns vídeos. Antes, porém, quero pedir desculpa pela demora, passei uns dias ausente porque eu estava envolvido em um outro projeto, inclusive no desenvolvimento de um curso de cálculos trabalhistas que eu pretendo disponibilizar logo. Pois bem, hoje nós vamos responder alguns questionamentos aqui. A Fernanda Pereira, ela disse que fez um cálculo de horas extras e quer calcular os reflexos dessas horas extras em repouso semanal remunerado, incluindo os sábados. Ela diz que deixou marcada a opção sábado útil. Na verdade, essa opção ela deve ser desmarcada quando você precisa usar o sábado como dia não útil. Então você não marca essa opção, você entrando aqui em dados do cálculo, parâmetros do cálculo, você deve desmarcar essa opção. Então você entrando aqui nas verbas, eu criei aqui umas horas extras e com reflexo no repouso semanal remunerado. Então se eu entrar aqui na configuração, você não vai precisar fazer nenhuma alteração. Você vai utilizar o divisor dias úteis e a quantidade vai importar do calendário mesmo. Já aqui nos parâmetros da verba, nas ocorrências da verba, a gente pode perceber que com essa configuração que eu marquei, ele considerou o sábado como dias úteis. Notem que aqui está dando bem mais do que 5 domingos, porque ele está considerando os sábados e feriados. O Marilton Anacleto, disse que está conseguindo usar o sistema. Acho que ele está comentando isso porque outras pessoas falaram que não estavam conseguindo instalar. O Guilherme Moretti, ele faz aqui um comentário se as verbas rescisórias não deveriam ser, a atualização monetária das verbas rescisórias não deveria ser calculadas até o próprio mês, tendo em vista que elas têm uma época própria para pagamento. Realmente, Guilherme, agora isso é uma praxe da Justiça do Trabalho, a gente não se preocupar com isso, até porque a correção monetária é um valor muito pequeno hoje. Nos últimos meses de setembro do ano passado para cá tem dado zero, inclusive, Mas isso pode ser configurado no PJE Calc. Aqui na opção liquidar, na hora de liquidar o cálculo, você pode marcar essa opção a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais, para as verbas mensais, e a partir do mês do vencimento para as verbas anuais e rescisórias. Então, você marcando lá na configuração da verba, que ela é uma verba anual ou rescisória, a correção será a partir do vencimento dela e não a partir do mês subsequente. Aqui um abraço para o Gabriel Grandes, dizendo que os vídeos estão sendo muito úteis. Maria Silvia de Jesus, ela teve um problema, ela fez uma digitação de pontos e o sistema estava dando um erro na hora de imprimir o cartão de ponto diário. O PJE Calc ainda tem alguns problemas, alguns bugs, pequenos bugs, que eu acredito que com o passar do tempo eles vão sendo corrigidos. Ela está se referindo a essa opção aqui na hora de imprimir o cálculo, que ela marcou essa opção aqui, cartão de ponto diário, e não estava saindo. Realmente ela chegou a enviar esse cálculo para mim e realmente está com problema. A gente não conseguiu descobrir qual o problema que estava ocorrendo. Simônica Santana, ela comentou aqui no vídeo 44. Yuri Souza, ele diz, ele está fazendo um comentário aqui no vídeo número 35, que eu tratei sobre dedução de valores
na fase de execução. E ele pergunta se é o mesmo procedimento, né, para cálculo, para deduzir valores pagos na data do DRCT. E não é, Yuri, você deve utilizar a seguinte opção. Você vendo aqui em verbas, você deve utilizar para fazer deduções na rescisão, você deve usar essa opção aqui de valor pago tributável e não tributável. Se você calcula imposto de renda, você deve fazer uma proporção entre as verbas tributáveis e não tributáveis sobre o valor que vai ser descontado. Então, por exemplo, se você vai descontar R$1.000, você no cálculo geral tem 60% de verbas tributáveis e 40% de não tributáveis, você vai lançar R$600 como valor pago e R$400 como valor pago tributável e o restante como valor pago não tributável. E para fazer essa proporção, você vai utilizar o resumo do cálculo, que tem essa opção lá. Aqui no resumo do cálculo, você tem o percentual de verbas tributáveis e de parcelas remuneratórias. Essas parcelas remuneratórias, o percentual de parcelas remuneratórias, são aquelas em que houve a marcação de incidência da contribuição social. E as parcelas tributáveis é aquela que houve marcação da incidência de imposto de renda. O Gustavo Oliveira, ele diz que os totais dele sempre dão valores maiores do que os que eu fiz aqui comenta isso na aula 7. Isso pode ocorrer por diversos motivos, Gustavo, mas não é motivo para preocupação, porque pode ser que inclusive que eu tenha cometido algum equívoco em razão de eu estar gravando o vídeo de uma forma muito rápida e eu tenha esquecido algum detalhe. Isso é plenamente possível. Vinícius Peretti, ele tá falando aqui de um problema de instalação, né? Algumas pessoas têm tido problemas para instalar, principalmente quando tem antivírus, né? É uma questão realmente muito pontual. Luiz Carlos Machado, ele diz aqui que gostaria de ver uma aula sobre atualização de diferenças de juros bancários e da Justiça do Trabalho do PJE-Calc. Eu não sei se ele está se referindo a juros de conta judicial, né, ou juros bancários mesmo, juros de cartão de crédito, juros de conta corrente. Se for juros bancários, juros de contas judiciais, é mais uma questão de atualização de cálculos, né? Agora, se for juros bancários realmente, aí é uma situação um pouco mais difícil de a gente ver na Justiça do Trabalho. Eu nunca tinha pensado sobre isso, numa diferença de juros bancários no PJE-Calc. O Alexandre Julião aqui, ele quer calcular os reflexos de umas gorjetas recebidas por fora, né? Apenas os reflexos. Nesse caso, Alexandre, normalmente, não sei se é essa a sua dúvida, a gente utiliza a opção de compor principal não, né? Você vindo aqui, você cria, vamos criar aqui uma verba, uma gorjeta, você marca os reflexos dessa gorjeta aqui, e na configuração da verba você marca compor principal não, porque aí o sistema não vai calcular, ele vai calcular essa verba gorjeta, mas não vai somar o crédito do reclamante, vai somar apenas os reflexos que você calcular sobre ela. Espero que seja essa a sua dúvida. Roberto Oliveira pergunta quais arquivos devem ser salvos para fim de backup das informações. Roberto, nós temos dois tipos de arquivos gerados pelo sistema PJE-Calc, né? O arquivo PDF, que é o que a gente junta os processos, né? Que é um retrato do cálculo, e o próprio arquivo que a gente chama que é a configuração do cálculo, que é feita através do menu Operações e Exportar. Então esse arquivo aqui é que você pode salvar no seu computador, que você terá condições de importar novamente e ele serve de backup. Uma maneira mais fácil, porque se a gente considerar que a gente pode ter inúmeros cálculos,
Uma maneira mais fácil é você copiar, salvar a própria pasta onde ficam esses cálculos. Você entrando aqui na pasta em que está instalado o sistema PJE Calc, onde você descompactou o sistema, tem uma pasta chamada ponto dados. Nessa pasta é que ficam todos os arquivos, todos os cálculos que você fez. Tanto que se você for fazer uma nova instalação de uma versão nova do PJE Calc, você pode simplesmente substituir essa pasta da instalação antiga para a nova e você vai ter acesso a todos os seus cálculos. Então, se você salvar essa pasta, ponto dados, você vai estar também salvando todos os seus cálculos de uma maneira mais rápida do que você exportar de um a um. Você pode fazer um teste. Instale uma versão nova do sistema PJE Calc numa pasta à parte e substitua a pasta .dados, que você vai ter todos os cálculos antigos recuperados. Essa é, inclusive, a recomendação para que você não perca nenhuma informação. A outra opção é você vindo aqui dentro abre o cálculo, né, e você exporta na tela operações. Você exporta um cálculo específico. Isso aqui é o ideal quando você quer mandar para alguém por e-mail ou salvar no pendrive para ser importado em outra máquina. Roberto Oliveira diz: no caso de um processo com vários reclamantes que tem o mesmo cálculo para todos, é possível duplicar um cálculo para aproveitar com outro reclamante? Perfeitamente, Roberto. Você abre o cálculo que você quer, ou você busca. Você pode vir aqui na tela inicial, buscar o cálculo, você pode pesquisar pelo número do cálculo, pelo número do processo. E você vai ter duas opções aqui. Uma opção de abrir e outra opção de duplicar o cálculo. Então você pode duplicar e fazer as alterações no outro cálculo que você deseja. O José Francisco Barbosa Brito, né, ele diz que tem dúvidas quanto ao cálculo de adicional noturno em escala de revezamento. Metade do mês o empregado trabalhava durante o dia. O cálculo do adicional noturno ele é muito parecido com o cálculo das horas extras. Você só precisa contar as horas que ele trabalhava nesse regime. E se você lançar o cartão de ponto no PJE Calc, ele vai fazer toda essa conta para você. Então não tem problema se ele só trabalhava metade do mês à noite. Você vai contar as horas que ele trabalhava à noite, independente de se ele trabalhar só uma semana por mês ou 2 semanas, isso não vai fazer diferença. Espero que essa seja a sua dúvida. Essencial Net, aqui assistiu o vídeo 4. Maria Almeida, ela diz que se enrolou no saldo de salário, pois a inicial consta saldo de meses de anos diferentes. Você poderia fazer passo a passo? Maria, na realidade é o seguinte, talvez aí esteja havendo uma confusão entre saldo de salário, que é uma verba estritamente rescisória, com salários retidos. Então o cálculo é muito simples. O saldo, quando você marca no PJE Calc a opção, quando você cria uma verba como saldo de salário, ele só vai calcular os últimos dias do último mês trabalhado. Então, se você vier aqui calcular saldo de salário, ele vai calcular os dias do último mês trabalhado. Se ele trabalhou 15 dias, ele vai calcular aqueles 15 dias. Já salário retido, quando você faz um cálculo de salário retido, você pode marcar diversos meses intercalados na jornada de trabalho ou contínuos, da maneira que você achar melhor. Aqui eu tenho um saldo de salário e um salário retido. O salário retido, que é esse caso que você está dizendo, que ele trabalhou em períodos diferentes, basta você marcar os meses em que você quer calcular esse salário retido. Aqui, por exemplo, no mês de janeiro de 2015, no mês de maio de 2015, isso aqui seriam salários retidos, e esse do mês de junho de 2015 seria saldo de salários.
Priscila Maia gostaria de saber como faço para calcular uma diferença de FGTS onde parte do salário foi pago por fora. Depois, como calcular 40% de multa sobre a remuneração total. Nos salários pagos por fora, a gente deve sempre utilizar a opção aqui de histórico salarial. Para o PJE, tudo que a gente lança como histórico salarial são salários pagos, né, durante o contrato de trabalho ou pagos por fora. Então você cria um histórico e você marca a opção do FGTS. Depois ela pergunta como faço para calcular a multa sobre a remuneração total. A multa, você vai fazer a configuração aqui. Salvo engano, eu já gravei um vídeo mostrando como é que faz essa configuração da multa de 40%. Nessa opção aí você vai calcular o que? Sobre o valor devido, né? A multa sobre o valor devido. Esse valor devido aqui, ele considera o que é lançado aqui no histórico e o FGTS também das verbas calculadas no cálculo, nesse cálculo que está sendo realizado. O Alexandre Julião pergunta também, né? Gostaria de saber sua ajuda no sentido de saber como calcula a indenização da estabilidade de CIPEIRO. Foi deferida a indenização substitutiva dos meses relativos à estabilidade de um processo de 2005 que só hoje transitou em julgado devido a vários recursos da empresa. Bom, a indenização da estabilidade do CIPEIRO, o diferencial talvez seja porque talvez tenha ultrapassado a data da demissão, né? Ele foi demitido e depois você teria que calcular, mas é um cálculo normal, né? Você vai lançar um salário, né? Um histórico salarial ou uma verba, um salário retido. Talvez aí a diferença, o que você está querendo saber talvez seja que aqui nos parâmetros do cálculo você vai lançar a data final, uma data posterior ao final do período de indenização, para que o sistema permita que você calcule após o período da demissão. Por fim, Francisco Lopes pergunta como é que você vai fazer um cálculo com vários reclamantes referentes ao mesmo processo. Você vai fazer os diversos cálculos que você tem e depois você vai entrar aqui no menu cálculo, relatório por processo, com todos os cálculos fechados. Você entra aqui em relatório por processo, você pesquisa pelo número do processo, ele vai mostrar aqui todos os cálculos, você vai unir todos esses cálculos. Os dois requisitos é que esse cálculo todos têm que estar atualizados para a mesma data e tem que estar também preenchido com os dados do reclamante, com o CPF. Mas a opção é aqui em relatório por processo. Você faz os cálculos separados e depois você vem aqui em relatório por processo e junta todos os cálculos. Então é isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil aí essas informações. Agradeço demais as pessoas que estão compartilhando o canal, que estão participando, que estão assistindo os vídeos. Antes que eu esqueça, quero mandar aqui um abraço especial para o meu amigo Glênio, lá de Palmas, em Tocantins, que tem sido muito carinhoso e tem acompanhado também os canais, os vídeos do canal. E eu quero realmente agradecer a ele, mandar um forte abraço para ele e para meu amigo Félix do TRT de Palmas. Um grande abraço para vocês aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.